Oiê! Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e eu fiquei um tempão pensando o que eu ia falar nesse primeiro vídeo aqui. A verdade é que o ano passado, eu acho, eu comecei a gravar uns vídeos rápidos pro TikTok e apesar de ser uma coisa dinâmica, que eu preferi pela facilidade ali de conseguir gravar rapidinho, editar e já mandar, eu sinto falta de poder me aprofundar em alguns assuntos. E aí veio a ideia de voltar para o YouTube. Esse canal em específico me acompanha desde a minha adolescência. Já postei cada vídeo vergonhoso por aqui, de vários outros temas. Mas a intenção atualmente é gravar vídeos sobre livros. E aí, como eu não queria fazer um vídeo onde eu fizesse, sei lá, uma apresentação para depois começar os conteúdos aqui, eu resolvi que neste vídeo mesmo, além de me apresentar, eu já vou falar para vocês sobre os meus livros preferidos do ano passado. Então, meu nome é Grazi, eu tenho quase 30 anos. Quase. E aí vamos deixar no ar o quanto falta para eu completar 30. Eu gosto bastante de ler e eu gosto mais ainda de falar sobre o que eu li. E aí essas plataformas me ajudam nessa necessidade de falar sobre as minhas leituras. Então vamos começar com os meus livros preferidos de 2025. Adiantando que eu leio quase tudo que vocês imaginarem. Eu tenho as minhas preferências, obviamente, mas eu gosto de ler coisas que me engrandeçam, que alimentem o meu intelecto, que alimentem a minha alma. Mas eu também gosto muito de ler romance, então vocês vão ver meio que de tudo aqui. Eu separei então 6 livros que eu amei no ano passado e trouxe para mostrar para vocês. O ano passado eu li esse livro por causa de uma referência em 50 Tons de Cinza, que sim, eu estava assistindo. Faz parte. E no filme ela adora esse livro, é um dos livros preferidos dela, e eu fiquei interessadíssima em saber qual que era a história. Então eu li Tess de D'Urbervilles. Essa edição que eu tenho aqui em casa é em inglês, mas eu li em português pelo Kindle. Eu queria muito ter em casa porque eu realmente amei essa leitura, mas gente, que troço difícil, não se vende mais, né? Eu acho que a última edição brasileira que a gente teve foi a da Pedra Azul, se eu não me engano, e infelizmente não tem mais. Eu gostaria muito que eles fizessem uma nova tiragem para eu poder ter em português na minha estante, fazer minhas marcações, enfim. Mas eu comprei em inglês, numa edição lindíssima de tecido, para poder ilustrar aí, né? Aqui, gente, é uma história de Thomas Hardy, que como tudo que ele escreve, é absurdamente bem escrito e absurdamente triste. A Tess de D'Urberville é uma mulher extremamente simples, extremamente educada, encantada com a vida, que passa por muitos abusos, sofrimentos e situações que fazem ela chegar num final degradante. Foi nesse livro que eu tive meu primeiro contato com Thomas Hardy e me apaixonei pela escrita dele. Também li o ano passado O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu sei que todo mundo no universo leu esse livro no ensino médio, mas eu não li. E aí rolou uma leitura conjunta entre amigos, assim, e aí escolheram esse livro. Eu achei que era o momento de ler e foi espetacular a leitura. Eu gostei muito. É um livro que fala sobre educação, que mostra um pouco de como eram as coisas ali no século XX, e ainda é um romance que me pegou mais ainda por ser narrado por uma criança. Fala sobre racismo. Tem muitas camadas esse livro aqui. A gente poderia ficar horas falando sobre ele. Mas também é um livro muito fácil de ler. E definitivamente a parte que mais me marcou é a cena do julgamento. Mas aí você vai ter que ler para saber o que acontece e depois vir me contar aqui. Gente, esse livro aqui eu recebi da indicação de um amigo da faculdade. E, enfim, o Edson me indicou esse livro e ele falou que ele tinha lido há um tempo e que ele tinha ficado encantado, que tinha sido maravilhoso e tal. E eu confesso que eu já li algumas coisas do Machado de Assis e nenhuma me pegou tanto. Eu não estou aqui falando que eu não gostei e não estou falando que é ruim. Afinal, quem sou eu perto de Machado de Assis? Mas eu estou falando que nenhuma me pegou tanto, sabe? A história, assim, de me envolver e tal. Até eu ler Helena. Gente, eu devo ter lido isso aqui, sei lá, em 3 dias. Eu engoli o livro, tanto de marcação. E eu fiquei, assim, extremamente apaixonada, comovida com a história. O Machado, ele tem uma escrita em Helena muito diferente das outras que eu tive contato nos outros livros. Inclusive, é um dos livros que ele não gostava, entre muitas aspas, tanto, né?
mas é um livro que realmente me pegou. E aí ele com certeza vai me fazer tentar ler outras coisas do autor. Tem gente por aí que fala que ele fala sobre incesto, e aí eu não vou te dar muito spoiler, mas não é sobre isso. Leiam e depois me digam, porque ele é esplêndido. Aí, gente, eu vou entrar um pouquinho no âmbito religioso aqui. Eu sou católica apostólica romana e eu tento ali também fazer leituras que me aproximem de Deus, que alimentem a minha alma de alguma forma. E com isso, ano passado, eu vou deixar uma fotinha aqui, eu li o livro Todos os Caminhos Levam para Roma. Eu me apaixonei por esses autores, assim, eu já comprei outros livros deles para deixar aqui para eu ler em algum momento. Basicamente, era um teólogo protestante que se converte ao catolicismo por conta dos estudos que ele faz. E ele dá detalhes sobre isso, ele detalha todo o caminho que ele fez, ele detalha o que ele viu de diferente. E o mais incrível desse livro é que são 2 autores, por assim dizer, né? É ele e a esposa, cada um contando a sua própria versão da mesma história. O que ela estava pensando quando ele começou a se converter e ela não. Quando que ela se converteu, o que aconteceu no meio desse processo, isso separou, juntou a família, enfim. É incrível, foi uma leitura que realmente me engrandeceu muito e também mostrou o quanto a gente tem que buscar conhecer a nossa fé, né? Buscar conhecer aquilo que a gente professa. Como eu falei pra vocês, logo no início do ano eu já me apaixonei pela escrita do Thomas Hardy e eu fiquei muito interessada em ler outras coisas dele. Aí calhou de um clube do livro que eu faço parte colocar como leitura conjunta em algum dos meses do ano passado Judas o Obscuro. É um livro triste, é um livro realmente obscuro, assim, tem esse nome por um motivo. É um livro que mostra o que as nossas escolhas podem fazer na nossa vida. É um livro que mostrou muito para mim que o rótulo que você põe em alguém pode ter marcas nele o resto da vida e até ele vir a se tornar aquilo que às vezes ele nem era. Então, assim, gente, é um livro muito, muito triste, mas esplêndido. Meu Deus, que escrita! Esse homem é maravilhoso. Pouquinhas marcações eu fiz. Eu tenho tatuagens, né? Tenho um bracinho literário que um dia eu posso vir aqui mostrar. E aí eu já coloquei na minha lista das minhas próximas tatuagens literárias que eu vou ter que tatuar um corvo, porque esse livro me marcou muito e eu preciso ter ele marcado no meu corpo para sempre que eu olhar eu me lembrar dessa maravilhosidade. Por último, e não menos importante, eu vou colocar um romance que eu li e amei. Eu vou colocar a fotinho dele aqui em algum lugar também, que chama O Beijo da Neve. Gente, eu tava num momento assim, quem é muito leitora de Kindle sabe que chega um momento que parece que todos os romances são iguais. É o mesmo enredo, é a mesma história no fundo, são os mesmos traumas, meio que a mesma coisa rolando ali sempre. Mas aí acabou que a minha amiga me indicou esse, a Nai, e aí eu li e amei, achei maravilhoso. Tem todo um mistério que corre ali atrás, a escrita da autora é sensacional. E eu gostei bastante, então também foi um dos meus preferidos aí no quesito romance do ano passado. Bom, gente, por hoje é só. Por esse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho comigo. Que vocês voltem em breve para o próximo vídeo, que eu vou tentar ir atualizando vocês daqui das leituras que eu tô fazendo. Tchau!